E aí, turma, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, preste atenção que interessante essa aula aqui. Imagine que você tivesse uma ferramenta que ela te falasse se o preço do dólar está barato ou caro para aquele momento. Aí sim. É isso mesmo, ela te mostrasse se é para você comprar ou vender. Então preste atenção, fique comigo até o final desse conteúdo aqui, que é de extrema relevância, conteúdo do canal. Já, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Aciona o sininho de notificação, já pode deixar o like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse conhecimento chegue a essas pessoas e esse vai se tornar o maior canal de day trade do Brasil. E bora lá para a aula, gente. Galera, eu quero que vocês foquem comigo aqui no meu quadro. Na aula anterior, preste atenção, na aula anterior, o último vídeo que eu postei antes desse, porque esses vídeos aqui já são de aquecimento para nossa live, para a live que vai acontecer dia 12 de maio, às 20 horas aqui no meu canal. Inclusive, se você não se inscreveu, se você não entrou no meu grupo VIP para ficar por dentro de tudo, clica no link que está na descrição, entra para o grupo VIP, vai ser uma live de pré-lançamento do meu novo curso, Método DSP DNA dos Tubarões. Além de você conhecer o método, você vai ter um conteúdo de valor que eu vou apresentar lá, mas por isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui, para que vocês cheguem lá munido com essas informações, já esteja por dentro, em sintonia do que eu quero dizer. Olha isso daqui, ó. Na aula anterior, falando de estratégia, claro que nós falamos na questão gerencial, inclusive, se você não assistiu a aula anterior, assista o último vídeo. O que eu comentei, né? O preço está caindo, chega num nível de preço aqui, eu percebo que um player pela UBS, ou BTG, ou até parceria, quanto mais clientes, né, atuando pela mesma corretora, estiverem ali se manifestando, é melhor, porque significa, opa, o comprador encontrou parceria, né? Eles deslocam o preço para cima, quando vem retestar, eu estou atento neste reteste. Não significa que eu vou comprar, mas significa que se o comprador se apresentar aqui novamente, eles mostram para mim que eles não querem o preço para baixo. Eles não querem, eles querem o preço daqui para cima. Eu consigo zerar uma parcial nesse último topo. Se eu quiser carregar, pegar toda a inversão, eu pego. Só que, gente, vamos pensar assim, ó. Imagine só o seguinte. Tudo que você está negociando, olha que conteúdo incrível isso daqui, gente. Tudo que você está negociando é preço, né? É questão assim, tá barato ou tá caro? Tá barato ou tá caro? Isso para qualquer coisa. Se você olhar um preço de um carro é assim. Se você olhar um preço de uma roupa é assim. Você tem uma loja, você trabalha com imóveis de alto. Antes tinha um determinado tempo que se você tivesse 1,5 milhão, você comprava uma baita de uma casa, uma mansão. Hoje com 2,5 milhões você compra uma casinha mais ou menos. Acabou, não tem mais, né? Você não encontra mais casa por 2 milhões. E isso é tudo, galera. Isso é tudo. Preço de tabela de um carro é assim. Restaurante é assim. Você vai no... se eu colocar aí quanto que eu gastei, colocar só ontem e hoje, né? Já contando com o jantar de hoje, que saindo daqui eu vou jantar, já vai passar de R$ 2.500 a janta. E detalhe, hein? Tô almoçando, hoje vou jantar sozinho de novo, tudo sozinho, não é em família não, tá? Ontem foi um jantar que eu fui com meu irmão, 2 pessoas, só que eu que paguei a conta, tá? Eu que paguei a conta. Editor, coloca aí só o jantar de ontem, só ontem. Olha aí, só ontem. R$ 1.000 praticamente. Ah, daí não foi R$ 1.000, foi 900 e pouco. Beleza. Só que você vai jantar, coloca aí gasolina. Você vai para a capital, mais de R$ 100 de combustível. Pedágio, mais de R$ 20 de pedágio, ir de volta. Estacionamento lá, nem sei quanto que é o estacionamento, 45, R$ 50 de estacionamento. Então você coloca aí, dá muito mais, dá mais de R$ 1.000. Um jantar para 2 pessoas. Vocês entenderam? Acabou aquela época lá, R$ 200 agora, tá difícil, você não consegue mais jantar, não. Se você for com a sua família, então, aí é R$ 2.000, R$ 3.000, dependendo do lugar, gente. E eu não fico falando isso não, tá? Porque senão vem o pessoal aqui, os doidos aqui no comentário, ai meu Deus, tá mexendo no sonho das pessoas, tá machucando as pessoas. Vamos parar de frescura, tá? Vamos parar de firula. Isso daí é pros fracos. Aqui eu não tô, meu foco não é nos fracos não, até porque essas pessoas que são cheias de mimimi,
qualquer coisinha, eu nem quero nos meus conteúdos educacionais, porque esses caras aí, como que funciona a brincadeira? São aquele tipo de pessoa que não me rele, não me toque, não sei o que lá, qualquer coisa, não assume responsabilidade. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Você sai falando que o mercado não funciona, não é esse tipo de pessoa, nem me interessa esse tipo de gente aí, tá? O que me interessa é o quê? Quem realmente está decidido a mudar de vida. Você está decidido a mudar de vida? Essas pessoas, elas não se incomodam com nada. Elas não têm medo da prosperidade. Elas não têm medo. Se alguém falar... Porque hoje você falou de dinheiro na internet, você é visto como um pilantra, como um picareta. Ah, tá querendo dar golpe. É diferente se eu estiver aqui, ó, falando para você... Olha só, você vai ganhar dinheiro aqui sem esforço nenhum agora. Você não precisa saber nada, tá? Que você vai ganhar dinheiro. Aí sim eu tô sendo mau caráter, porque dinheiro fácil não existe. É óbvio que você precisa se esforçar para aprender isso daqui, por isso que eu tenho meu canal, eu tenho o e-book para você baixar, eu tenho curso profissional, curso pago, justamente para você aprender, porque quem quer aprender isso aqui precisa aprender com alguém. E se eu não te ensinar, quem que vai te ensinar? O conhecimento ele precisa ser multiplicado, como qualquer área na vida, como qualquer professor. Agora preste atenção aqui, ó. Vamos pressupor que você esteja negociando dólar. Se você não conseguiu pegar esse movimento de alta aqui, ó, e o dólar tá subindo, como que você faz para pegar a compra? Por exemplo, por que você não comprou aqui, David? Ó, beleza, só que quando o preço estava aqui, eu não sabia se ele ia continuar subindo. Você não sabe, você pode comprar aqui, você está comprando na massa. Ó, a mesma coisa, eu vou comprar aqui. Você pode estar comprando na máxima do movimento, daqui a pouco o preço desaba. Como? Você pode não comprar também, daqui a pouco o preço está lá em cima. Aí eu vou começar fazendo essa pergunta para vocês. O que vocês preferiam? Ter um caminhão de estratégia. Tem várias estratégias, várias estratégias. Mais de 30 estratégias aqui, ó. 30 estratégias. Só que você não sabe aplicar elas de forma correta. Sabe o que vai acontecer? Tem aquelas que você é melhor, tem outras que você é pior, que você não conseguiu ainda se familiarizar com ela. Aí você vai ficar num ganha-perde, hora você ganha. Ah, ganhei 40 reais. Estou falando valor pequeno porque você vai começar com um mini contrato. Perdi 50. Ah, ganhei 30. Perdi 20. Ganhei, sei lá, ganhei 80. Ótimo, excelente, perdi 200. Porque... quando você fica nesse ganha-perde, o mercado ele tá mexendo com a tua mente ali, ó. Ele tá trabalhando com o seu emocional. Chega uma hora que você fica de saco cheio. E nessa de ficar de saco cheio, você fica vulnerável. Aí aquele trade que não tem nada a ver, um trade imbecil, você vai lá e entra e você fala, putz, já cansei de ficar aqui. Esse eu vou pagar para ver, não vou estopar, vou segurar um pouquinho. Aí você peca no gerenciamento de risco, enquanto você estava empatador até aqui. E aqui, ó, você se afunda e vê o seu capital só crescer na corretora. E nisso você entra numa espiral negativa, porque impactou no seu psicológico, já eras. Então o que você prefere, ter 30 estratégias ou você ter uma? Não estou falando que você vai ter uma, que eu vou te ensinar uma, mas eu estou usando o termo estratégia para o iniciante entender, porque eu quero dizer operacional. O que você prefere, ter ou seja, você vai perder muitas oportunidades, muitas. Só que esse aqui que você tem aqui, ó, ele é tão apurado, essa estratégia, ela é tão apurada que você acerta 80% ou até mais. Você concorda que você não vai ficar nisso, nesse ganha-perde? Você vai ganhar muito mais? Às vezes você não precisa pegar um caminhão de pontos, que você pegue 5 pontinhos numa operação. Tem operações que você vai pegar 10, 15, mas que em média você pegue 5. Pegue 4 pontos. 5 pontos com um mini contrato, um mini, que é o lote mínimo possível, nós estamos falando de quanto? 50 reais. Joia. Ah, é pouquinho, David, joia. Mas quando você tiver com 25 mini, que equivale a um lote do padrão, 5 pontinhos, nós já estamos falando aqui de quanto? R$ 1.250. Isso em uma operação, que demora talvez segundos, minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Isso porque eu não estou falando de 100 minis, tá? Quando você tiver com 100 minis.
Porque 5 pontinhos vai ser 5 mil reais. Quem ganha 5 mil no dia? Que não precisa ser 5 mil, tá? Porque às vezes você ganha 5, só que tem dia que você pode perder um pouquinho, mas que em média você fica com R$ 2.500 por dia. R$ 2.500 por dia. Qual que é o salário que você vai ter no mês aqui? Nós estamos falando de um salário de R$ 5 mil por mês. E o que eu quero dizer com toda essa história? E se você pegar e esquecer um pouco a loucura de querer clicar toda hora, de estar desesperado, achando que você perdeu o barco aqui, ó, perdi a carruagem, o preço tá subindo sem eu, olha aí amor, que adiantou? Ai, foi tanta oração, e agora o preço tá indo embora sem nós, vamos comprar aqui mesmo. Aí você compra e faz isso aqui, ó, faz isso aqui, pronto, acabou a brincadeira. Que espetáculo é isso aí, que firula é isso aí. Vamos parar com essa loucura, com esse desespero. E se eu falar para vocês que tem uma ferramentinha que ela me auxilia e ela me mostra exatamente isso daqui, ó. Quando o preço, preste atenção aqui, ó, nesse desenho que eu vou fazer aqui, ó. Quando o preço está em alta aqui, ó, você perdeu esse movimento da origem, a atuação dos comprados aqui, você não pegou. Só que o preço está subindo. Deixa ele ir. Ou você vai procurar uma atuação na contramão, mas contra a tendência, Dave, sim, mas você vai saber escolher essa operação contra a tendência. Eu vou mostrar isso na prática para você. Você vai visualizar na prática isso. Ou você vai esperar esta ferramenta te mostrar. Em que momento, porque aqui, você olhando isso daqui apenas, você fala, aqui tá barato, aqui tá caro. Só que depende do tempo. Eu não dei o exemplo que para tudo na vida, eu não falei de restaurante, não falei preço de tabela de um carro, não falei, depende do imóvel que você está negociando. Tem regiões, você pega, eu quero comprar um imóvel lá no Jardim Europa, em São Paulo. É 30 milhões, meu amigo. Ah, mas é caro. Se você encontrar um imóvel de 15 milhões, lá tá barato. Opa, achei uma oportunidade, 15 milhões aqui. Agora compara isso com outra região. Se você estiver em outra região, talvez está barato. Talvez esteja caro, porque em outra região ele trabalha em outra faixa de preço. E o dólar é a mesma coisa. Olhando o dia, talvez aqui esteja barato e aqui esteja caro. Mas se você olhar nos últimos minutos, na última hora, em qual região? Talvez não. Talvez aqui esteja barato e aqui esteja caro. Você não sabe. Por isso que essa ferramenta eu uso o quê? Um VAP de 15 minutos do mini contrato. Que ele me mostra o quê? A frequência daquele momento. Então, quando o mercado está subindo assim, ó, talvez aquele VAP de 15 minutos, aqui ó, ele formou valor. Só que como ele vai se atualizando em 15 minutos, o preço foi subindo. Aqui já passou 15 minutos da abertura, então vai apagando isso daqui, ó. Ele vai ficando limpo aqui, ó. Só que o preço está deslocando fácil, então esse VAP ele tá assim, ó. Tá sem barras grandes. Até que o preço chegou aqui. Aí o preço começou a negociar nesse range aqui, ó. Aí ele vai criando uma área de valor aqui, ó. Aqui em cima. Opa, nos últimos 15 minutos. Ele pegou que o preço está nesse range aqui, ó. É que ficou distorcido aqui. Imagina que aqui, ó, esse fundo fosse aqui, tá? Às vezes não é o fundo exato do preço, tá? Cuidado, senão vocês pensam, o cara tá ensinando o gráfico aqui, é só olhar no gráfico. Nada disso. É aqui, ó. Isso daqui, ó, como é atualizado em 15 minutos, alguns aqui já até apagou. Aí quando o preço retorna nesse fundo aqui, ó, o comprador que promoveu o movimento de alta, ele retoma a faixa. Ele começa a comprar novamente. Opa, às vezes o preço dá até uma escapadinha aqui, ó. O preço escapa aqui, ó, escapou e volta para a faixa. Gente, é o operacional mais lindo. Extremamente assertivo. Você compra quando o comprador retoma a faixa. Você conseguiu embarcar na carruagem, na tendência.
Você pode zerar uma parcial no topo aqui, ó. Às vezes, se você estiver comprando num gráfico do dia, você está achando que você está comprando muito próximo do topo, você pode até zerar uma parcial no meio aqui, ó. Ou aqui. Dependendo como se constrói essa dinâmica, que eu vou mostrar para vocês na prática isso. Na prática. Vocês ficam comigo dia 12 de maio, às 20 horas aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva. O link está na descrição, tá? Dependendo da forma que se constrói essa dinâmica, o que que acontece? Dá para você estender isso aqui, ó, para a primeira parcial ser aqui no topo. Ser aqui no topo. E depois ver se ele vai romper aqui, ó. Para você carregar e esses 5 pontinhos aqui, ó, ele vai muito além, tá? 100 minis, lembrando que é 5 mil aqui, tá? É que eu coloquei R$2.500, levando em consideração se vocês ganham, falando em média no dia, né? Ao longo de 20 pregões. Mas é 5 mil aqui, tá? Então, o que que acontece? Vocês podem pegar e alongar. Isso aqui você transforma de R$50 com mini, vai para 100, 150. Vocês vão ver isso na prática acontecendo na ferramenta. Vocês compreenderam? Não entrem em desespero, não entrem. Preste atenção aqui só para ficar claro isso daqui, essa informação. Isso aqui é uma sacada, gente. É uma sacada que quando vocês começarem a observar isso aqui, vocês vão assustar. Sinceramente, vocês vão assustar. E eu sei que tem bagunceiro aí que não merece eu ficar compartilhando conteúdo gratuito aqui no meu canal, tá? Porque os brucutu vêm criticar aqui. Vêm criticar aqui e eu respiro isso aqui, eu vivo disso daqui. Olha isso daqui, ó. O preço começou a partir. Calma, calma. O VAP de 15 minutos, como que tá? Formou um range de frequência? Não. Não formou? Então o preço tá solto. Você pode estar comprando. Tem estratégia também, claro, de rompimento, de você ir a favor do fluxo de agressão. Só que é o exemplo que eu dei. O que vocês preferem? Ter 30 estratégias e ficar naquele lenga-lenga ou focar em um operacional, só que esse operacional ser cirúrgico? É isso que vai fazer o capital de vocês crescer. O simples nesse mercado funciona. Então espera. Opa, o preço começou aqui, ó, começou a formar um range de frequência aqui, ó. Opa, mostrou um range de frequência. Aqui foi apagando, porque atualizando em 15 minutos. O que que eu quero? Eu quero vender. Se eu quiser vender, eu quero vender o mais próximo desse topo. E se eu quiser comprar, o mais próximo desse fundo. E o que que vai determinar isso para mim? Quem que está mais forte aqui nesse range? O comprador ou o vendedor? O mercado está numa tendência de alta? Sim. Será que ele tem pontos estratégicos ainda para buscar? Só que daí já envolve outros contextos que nós não vamos entrar aqui. Pegaram essa sacada aí? Então, dia 12 de maio, clica no link na descrição aí, eu aguardo vocês. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação, já deixa o like, compartilha com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo vídeo, dia 12 de maio também. Tamo junto, galera!